Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui para falar das orações subordinadas adjetivas. São apenas duas, são duas orações que se originam de um adjetivo, portanto recebem esse nome, subordinada adjetiva. Mas como acontece esse processo? Na realidade, você tem um adjetivo, qualificador de um substantivo que vem antes dele, que vai ser ampliado. Ele vai ser transformado em uma nova oração. Como? Acrescentando-se um verbo e, claro, iniciando-se por uma conjunção. No caso aí, esse conector será chamado de pronome relativo. Ele pode ser normalmente a palavra que, é a mais comum delas, mas nós podemos ter também alguns pronomes. Quem, ou cujo, cuja, né? Lembrando que essas palavras têm usos específicos. Mais adiante a gente vai trabalhar com essas expressões, né? Cujo, cuja, cujos, cujas, né? Que também iniciam orações subordinadas adjetivas. Bom, como eu falei, são dois tipos de orações adjetivas. A primeira delas é chamada de restritiva. Veja bem, a palavra é restritiva, restrito. Portanto, ela diz respeito apenas à palavra anterior. Ela adiciona uma informação à palavra anterior. Mas essa informação é única, exclusiva. Por isso, restrito. Como se fosse uma área restrita. Só aquela palavra tem a dizer, né, sobre aquele assunto. Um exemplo. O livro que li é maravilhoso. Olha só, o livro é maravilhoso. Aqui está a oração principal. O livro que li. Essa informação aqui diz respeito apenas ao livro que foi lido por mim. Então, o livro lido é maravilhoso, né? O livro que li. Essa oração adjetiva aqui, que li, ela não vai ser separada da palavra livro. Por isso, restrita. Ela é como se fosse um complemento bem coladinho ali na palavra. Tá? Oração subordinada adjetiva restritiva. Né? Diz respeito apenas à palavra livro. Qual a diferença para uma oração subordinada adjetiva explicativa? A segunda, né, das orações adjetivas. O nome já diz, explicativo. Quando a gente vai explicar algo, geralmente a gente coloca alguns detalhes. E o primeiro detalhe de uma oração subordinada adjetiva explicativa é a presença de vírgulas. Né? No caso, se ela vier no meio da oração, duas vírgulas. Se ela vier no final da oração, ela vai ter uma vírgula aqui e depois o ponto final. Né? Bom, mas como que dá esse processo? A frase principal começa com um substantivo. Esse substantivo será acrescentado de uma informação, tá? Que é específica dele, mas acontece um caso interessante. Esta mesma oração que é específica aqui também é ponto de partida para a outra informação que está dentro da oração principal. Tá? Como que acontece isso? A informação restrita, né, ela é limitada. Já a informação explicativa, ela tem a ver com a palavra que está antes, né, é adjetivo do substantivo anterior, mas também é base de informação para a informação verbal que vem a seguir, que vem depois. Parece complicado, mas não é. Vou dar um exemplo para vocês. A casa que caiu estava cheia de cupins. Observe, a casa que caiu estava cheia de cupins. Importante, a casa caiu, né? A casa que caiu. Informação restrita aqui. Mas olha que interessante, o fato dela estar cheia de cupins aqui é uma informação determinante, porque os cupins causam problemas nas estruturas das casas, fazendo com que elas caiam. Então, o fato da casa ter caído é devido ao fato de haver cupins. Então, a informação é: a casa que caiu
né? Que caiu, informação da casa, mas ela caiu porque havia cupins. É como se você colocasse uma oração adverbial explicativa. Depois a gente vai ver isso também, tá bom? Desculpa, oração adverbial não, uma oração coordenada explicativa. Por causa da palavra porquê. Só que não tem um porquê, é apenas que a casa que caiu estava cheia de cupins. Então, os cupins causaram a queda da casa e a casa, portanto, caiu. Então, a informação ela passa de uma para outra. Então, a gente até brinca que a vírgula aqui indica a informação da palavra anterior e a outra vírgula, mas também ligação com a frase posterior. Tá bom? A seguinte vai ver a leitura e as atividades das apostilas de vocês. Continuando então, na apostila de vocês, a partir da página 30, vocês vão encontrar aí os estudos a respeito das orações subordinadas adjetivas. Como vocês podem acompanhar na leitura comigo, elas possuem valor equivalente de um adjetivo e modificam um substantivo ou um pronome da oração anterior, assim como um adjetivo faria. Então, lembrando aí, né, tem que ter um substantivo antes para que depois venha a oração adjetiva. Ok? Bom, olha o exemplo. Há pessoas inesquecíveis. Então, o adjetivo inesquecíveis ele está restringindo aí a palavra pessoas. Há pessoas que não são esquecidas. Esquecidas, tá? Não são esquecidas é igual a inesquecíveis. Portanto, aí há uma relação entre uma coisa e outra. Tá joia? Então, o adjetivo foi transformado em oração adjetiva. Como foi feito isso? Coloquei a palavra que, conector, né, o pronome relativo aí, tá? E depois eu acrescento um verbo. Então aí nós temos uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso, até depois vocês vão ver mais à frente, restritiva. Veja que não há vírgulas. Tá bom? Bom, logo abaixo. Essas orações sempre são introduzidas por pronomes relativos, os quais se referem a um termo da oração principal, substituindo-o na oração subordinada. Então, o que quer dizer isso? Se eu desmembrar as informações, esse que, né, que é o pronome relativo, ou outros pronomes que tiverem nessa função, ele irá tomar a forma da palavra que ele substituiu. É como se eu tivesse duas frases, tá? E o substantivo ele iria se repetir em duas frases. Eu retiro o substantivo, né, e coloco o pronome no lugar dele. Então, por exemplo, aí a frase que está logo abaixo. As pessoas que fazem o bem merecem reconhecimento. Vamos desmembrar. As pessoas merecem reconhecimento. Uma frase. As pessoas fazem o bem. Veja, o que substituiu a palavra pessoas. Então, é como se eu tivesse duas frases e aí eu evito a repetição das palavras. São pronomes relativos. Olha aí do lado. A palavra que, as expressões o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, quando, cujo, cuja, cujos, cujas. Uma observação. Quando você colocar a palavra cujo, cuja, cujos, cujas, uma delas, você nunca pode colocar o artigo depois. Então não existe cujo os filhos, cuja a mãe. Não existe essa expressão. É cuja mãe, cujos filhos. É uma expressão só, tá bom? Então ele é variável. Cujo filho, cuja mãe, cujos filhos, cujas mães, tá bom? Não pode nunca, nunca, nunca haver um artigo ou a, os, as junto da palavra, né? À frente da palavra cujos, ou cujas, ou cujo, cuja. Bom, agora sim, nós temos aí 5 frases. Vocês deverão fazer essa brincadeira. Pegue a primeira frase, escreva e observe qual palavra está sendo repetida na segunda frase. Esta segunda frase, né, tem uma palavra que se repete e deverá ser retirada. No lugar dela você vai colocar que, ou qual, a qual, tá? Um dos pronomes relativos que estão aí acima, tá bom? Unindo-as numa única frase. Nesse caso aqui,
Nem se preocupem de colocar vírgula ou não, porque vocês ainda estão apenas fazendo a brincadeira de tirar a palavra principal e trocar por um pronome, tá bom? Mais à frente a gente vai ver a necessidade ou não de se colocar uma vírgula, ok? Tempinho então para vocês fazerem o exercício, aperta, pause aí um pouquinho, tá joia? E eu retorno daqui a pouco. Voltei. Foi fácil fazer o exercício? Então, beleza. Se você errou aqui ou ali, um pouquinho mais de atenção, mas agora com os exercícios e a teoria a seguir, vocês vão tirar suas dúvidas. A primeira das orações que a gente vai estudar aqui são as orações subordinadas adjetivas, classificadas como restritivas. Então, veja bem aí o quadrinho azul, né, da página 31. Você tem a oração subordinada adjetiva restritiva. O que é isso? Aquela que restringe, né? Lá no começo do vídeo já expliquei isso para vocês. Restrito à palavra anterior, né? Ela limita o sentido do termo ao qual se refere. E na escrita, ela se caracteriza por não vir separada por vírgulas. Tá bom? Ela não pode estar separada, porque ela é pedacinho mesmo ali, ela é coleguinha do substantivo. Bom, olha a frase. Os cães que obedecem a seus donos são animais valorizados. Tá? Então, os cães obedientes, né, são animais valorizados. Veja que eu não preciso da vírgula. E note que eu não faço pausa na leitura. Os cães que obedecem a seus donos são animais valorizados. É uma leitura rápida, uma leitura linear, não há presença de pontuação, né, de pausa entre a expressão cães e a frase que obedecem a seus donos. Então, eu não tenho pausa ali. Bom? Nesse caso, nem todos os cães são animais valorizados, né? Apenas aqueles que obedecem a seus donos. Então eu tenho aí uma coisa restrita, tá joia? Bom, também nós temos aí alguns exercícios onde vocês deverão explicar o sentido, né, que as frases tomam no texto. Veja, não é para reescrever a frase, é para você explicar o sentido. Vou dar um exemplo aqui da primeira frase. Os produtos que estão naquela prateleira encontram-se em promoção. Tá? Então, nesse caso aqui, eu quero que você explique como elas são restritivas, como elas são restritas. Vocês vão explicar. São todos os produtos que estão em produção, em promoção? São todos os produtos? Não, são aqueles que estão naquela prateleira. Ou seja, é restrita àquela área. Não são todos, somente aqueles ali. Então, eu limitei o sentido da palavra. Isso quer dizer restrito. Por isso não teve a presença da vírgula. Não é pelo fato de elas estarem na prateleira que estão em promoção. Tá bom, gente? Os que estão em promoção foram separados e colocados na prateleira. Tá joia? Agora, faça os exercícios também. Expliquem a relação da frase. Né? Explique por que ela é restrita àqueles ali. E daqui a pouquinho a gente segue. São mais 3 frases. Tá joia? Mais um pause aí, se for o caso. Prontinho? Agora vamos trabalhar com a oração subordinada adjetiva explicativa. Olha o nome, explicativa. Quando a gente vai explicar algo, geralmente a gente entra em detalhes. E esses detalhes são marcados pela presença da vírgula. Tá, vamos lá. É aquela que acrescenta uma informação adicional ao nome ao qual se refere, expondo uma característica geral própria desse nome dentro de determinado contexto, mas é separada por meio de vírgulas, tá, da oração principal. Então, ou seja, ela não só fala do termo anterior, mas ela, por algum motivo, ela tem que ser isolada por vírgulas, porque ela vai ter uma íntima ligação com a próxima informação. Observa. O Brasil, que é um país multicultural, deve ser exemplo de convivência pacífica. Nota, gente, o fato do Brasil ser um país multicultural, beleza, o Brasil é multicultural, há muitas culturas diferentes aqui no Brasil, né? Pronto, o Brasil é multicultural, isso é uma informação. Mas esse fato dele ser multicultural, ele é determinante para que houvesse uma convivência pacífica, portanto. Se nós somos tão multiculturais,
a convivência pacífica tinha que ser comum, né? Por essa multicultura. Então, a informação é restrita ao termo anterior, mas ela é base e ela explica por que da informação posterior. Tá joia? Por isso, a presença da vírgula. Bom, explique então também nos outros períodos as informações que vocês vão encontrar. Vão explicando os porquês. Nesse caso aqui, você vai usar muito a palavra porquê, palavra típica de explicação. Não, a palavra tal que se refere a outra ali, mas ela por causa disso você vai ter informação posterior. Tá? Façam também esses exercícios, são apenas mais 3 frases, eu já fiz a primeira, né? Mas coloquem aí também a informação de vocês, coloquem as palavras de vocês, as informações. A seguir, no exercício 4, você vai comparar. Agora você vai verificar a situação bem comparativa mesmo, entre a restritiva e a explicativa. Observe, os alunos que visitaram o museu ganharam camisetas. Tá? Está falando aqui que ele ganhou camiseta lá no museu? Não. Eles ganharam camisetas. Podem ser lá do museu, podem ser da escola, podem ser da companhia de ônibus. Não há essa informação. Na de baixo, os alunos que visitaram o museu ganharam camisetas. Então, aqui já é uma informação mais própria. São aqueles que visitaram o museu. Provavelmente havia já um pressuposto. Olha, pessoal, nós vamos dar camisetas somente para aqueles que que forem ao museu. Tá? São camisetas específicas para essa viagem. Então, já havia um pressuposto anterior. Nós temos sempre de imaginar supondo a informação. Então, nesse caso, quando eu coloco separada por vírgulas, eu quero dizer que o fato deles ganharem camisetas foi devido ao fato deles terem ido ao museu. Tá? Foi uma premiação de terem ido ao museu. Já os alunos que visitaram o museu ganharam camisetas na primeira frase, não está falando isso. Eles podem ter ganhado camisetas quaisquer, de qualquer pessoa. Até mesmo sem ligação nenhuma com a viagem ao museu. Tá joia? Bom, façam os exercícios que estão a seguir, né? São 3 frases e também você vai ter essa informação. Então, tudo isso que eu falei, você vai agora completar aí no exercício abaixo. Tá joia? Através da minha explicação, façam o exercício que está abaixo. Aperta o pause aí. Bom, e agora, no exercício 5, tá? É aquele exercício mais fácil do mundo. É para você identificar qual que é restritiva e qual é explicativa. Bom, se você prestou atenção, se você foi um aluno rápido para reter a informação, você vai descobrir claramente qual é uma e qual é outra. São apenas 2. Uma tem vírgula, aqui não é restritiva. Aqui tem vírgula, é explicativa. Esse exercício é o exercício mais fácil de ser feito com relação às orações adjetivas. Tá ok? Mas identifique cada uma delas e, claro, né, aproveita para explicar. Já que agora você já trabalhou com uma restritiva e com uma explicativa, explique o sentido. Na restritiva, explica o porquê da anterior. Na explicativa, ligação com a anterior e também explicação do fato que vem depois. Tá joia? Bom trabalho, valeu, até a próxima.